voltando, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a divisão. A divisão causou uma distração com falhas. O segundo ponto é que esse governo do Netanyahu, ele tem elementos que são membros do governo que são caras de extrema direita, ultranacionalistas, ultra-religiosos, e eles têm uma visão onde eles não aceitam, eles são uma minoria dentro do governo, mas eles existem, é importante retratar isso para as pessoas entenderem exatamente. E eles não aceitam, não querem, ou eles têm projetos onde não tem um Estado palestino e os assentamentos aumentam. E eles querem ocupar mais da Cisjordânia, do West Bank. Tá. Então, a ênfase tem sido em operações na Cisjordânia. Os choques com a população palestina têm acontecido na Cisjordânia. Então, boa parte da concentração das forças de segurança, de defesa, estavam para a Cisjordânia. Depois procura um mapa para a gente localizar essas regiões, Cisjordânia e faixa de Gaza, e que tem Israel, para o pessoal entender o que a gente está falando, por favor. Que são territórios diferentes, separados, onde tem populações palestinas. E aí, então você tem um foco, uma ênfase muito grande para esse lugar, para essa região. E com isso você olhou e achou, entenderam, eles acharam que Gaza estava seguro, estava tudo bem. Gaza não é uma ameaça mais. O Hamas está quieto há 2 anos e pouco. O último conflito com o Hamas foi em 2021. Durou acho que por volta de 11 dias o conflito todo. Lembro bem. A gente até fez um programa aqui falando sobre. Imagino. E eu tive em fevereiro lá, tem alguns ataques pequenos, né? Alguém esfaqueou em boate. Esses tipos de confrontos continuam sempre. Mas, então eles acharam que não era o problema. Então você tem esses dois elementos, a divisão interna e o foco maior para a Cisjordânia, dado desde políticas extremistas. Faixa de Gaza está aqui em amarelinho e isso. Cisjordânia é toda essa área dentro de Israel. Isso. Esse daí era parte do Estado inicial que seria criado, né? Porque quando foi dividido pela ONU eram para ser criado 2 estados. E as divisões de território não eram bem essas. Tá. Aliás, fica circulando um mapa aí na internet que fica mostrando a mudança de território. Que aquilo lá não é real, né? Não, o mapa existe. Só que o mapa não fala o que aconteceu. Por que o território mudou de tamanho e de mãos? Porque simplesmente um dia um dos lados virou e falou assim: eu não aceito essa divisão que a ONU fez. A ONU foi lá e fez uma partilha dos territórios. Tem como? O que ele procura para mostrar esse mapa? O mapa da partilha da criação dos estados. Tá. E aí, Palestina não aceitou? Os países árabes não aceitaram. Os países árabes? Os palestinos e os países árabes. Não aceitaram a divisão. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Entendi. Não vai existir Estado de Israel aqui. Para nós não tem essa conversa de 2 lugares. Só existe um lugar e não isso tem daqui lugar é uma terra inteira nossa, nós não vamos permitir a criação desse Estado. E aí o mapa era de um jeito. E daquele jeito. E os judeus aceitaram a divisão. E aí eles declararam guerra. Os países árabes declararam guerra a Israel. Israel lutou a guerra de independência e venceu a guerra. E quando venceu a guerra, conquistou outros territórios, ou mais terra. E aí a história vai se repetindo. Até uma parte do Egito que depois foi devolvida. Não, essa foi a primeira, mas a história vai se repetindo múltiplas vezes. É isso, Reni? É ou isso. Não? É isso. Deixa eu entender. Essa divisão, o Estado árabe é aquela cor mais escura, o Estado judeu seria mais claro. Isso. Tá diferente do que tá agora. Tá. Tem uma pontinha lá para cima, perto do Líbano também. Isso. Tem uma ponta para lá. E a cidade internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era para ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes, nem nem dos muçulmanos, nem dos judeus. Tá. Era para ser um lugar internacional. Tá. Isso não foi aceito, então,
pelos países árabes, nem... Isso, não foi. Ó, e veja ali como Até Gaza... a faixa de Gaza, ela estende para baixo também. Isso, ela vai mais para baixo, mas uma parte dela estava ali. E uma grande parte da Cisjordânia também já estava ali. Já era o Estado. Então, assim, não é... Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do Estado. Ele foi construído assim, ele foi desenhado desse jeito. Entendi. E aí tivemos a Primeira Guerra, aí vem uma sucessão de guerras, todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Não vai ter um Estado de Israel aqui. Tá bom, não vai ter um Estado de Israel, aí eles atacavam Israel. E nesses ataques Israel ia vencendo todas essas guerras. Guerra de 67, que é a guerra dos 6 dias, Israel ataca antes porque está cercado, enfim, eles estão se preparando para um ataque, Israel faz o ataque antes. E aí, nesse momento, o que acontece? O território de Israel expande, mas dá para a gente ver ali que não é que expande totalmente e acabou com o território palestino. A grande parte do que já era o território palestino está preservado. E aí a discussão evolui até hoje. Tem partes que não estão mais ali. Mas foram resultados de uma guerra. Uma não, várias guerras. Bom, e aí então voltando lá para o começo, né, do que eu estava falando, vamos voltar para aquele outro mapa da Cisjordânia para as pessoas. Coloca o outro, por favor. Tá. Então você tem Gaza e tem a Cisjordânia. Aí. Isso. E aí, o que acontece? O foco todo estava na Cisjordânia. E com isso, Gaza ficou meio deixado de lado. E aí você tem uma outra... Mas tinha um bloqueio também marítimo, né? Para Gaza. Para Gaza. Para Gaza, o bloqueio... O fechamento continua existindo. Continua existindo, tá. E, assim, aqui tem uma discussão interessante de um ponto que as pessoas ficam o tempo inteiro falando ou repetindo. Tá. Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? E óbvio que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que quem criou a prisão foi Israel. E assim, o que é uma prisão? É um lugar fechado, que você não pode entrar e não pode sair, que alguém te trancou lá dentro. Só que não foi Israel que criou essa prisão. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Como que ele criou essa prisão? Porque ele declarou guerra a Israel. E quando ele declara guerra a Israel, aí você vai fechar suas fronteiras. Qualquer país que declarar guerra a um outro, os países vão fechar suas fronteiras. E assim, né, se a gente olha ali naquele mapa, Rafah ali, tá vendo? Ali embaixo, na faixa de Gaza. Rafah... Sei. O último ponto perto ali. Do Egito lá, isso. Na fronteira com o Egito. Tá vendo que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito? Então assim, Israel e Gaza, ou Hamas, estão em guerra. Tá. São inimigos mortais. A fronteira é fechada. Não é fechada totalmente, porque mantimentos, alimentos, um monte de coisa chega em Gaza via Israel. A pergunta é, por que o Egito não abre as portas da tal prisão? Por quê? Porque ele não quer lidar com uma organização terrorista que controla esse território. Ele entende que isso é uma ameaça à sua segurança, à sua fronteira. Então, quem fechou e construiu a prisão é o Hamas. E assim, essas pessoas olham e falam assim, não, mas eles são inimigos, Israel e os palestinos são inimigos. Tá bom, eles são inimigos. Então esquece Israel. A minha pergunta, e a pergunta que as pessoas têm que se fazer, já que elas não acreditam na versão do que Israel fala, perguntem para o Egito. Egito, por que você não abre a sua fronteira para um livre acesso das duas partes? Por que Egito, você transforma Gaza numa prisão? Por que você faz isso, Egito? Se as pessoas não confiam no que Israel tem a dizer sobre o que é o Hamas, o que ele está armando, planejando e fazendo lá dentro, a pergunta que tem que ser feita é para o Egito. Geograficamente está ali, tem uma fronteira. É muito óbvio. E a resposta é do Egito, porque o Hamas é uma ameaça.
Porque o Hamas é uma organização criminosa, uma organização terrorista, violenta, ele incendia, ele cria problemas, ele contrabandeia armas, ele faz atividades ilícitas, ele é uma entidade criminosa dominando aquele território. E apoiado pelo Irã ou não? Apoiado pelo Irã. Isso é sabido? Sabido, financiado pelo Irã. O Hamas não tem só o apoio do Irã, já teve apoio do Catar em níveis diferentes, já teve apoio da Turquia, ainda tem apoio da Turquia também, mas pelo Irã, principalmente hoje. E dando contexto também, estava se encaminhando um acordo entre Israel e a Arábia Saudita também, que incomodou também o pessoal. Isso tem a ver um pouco? Tem tudo a ver. Mas acho que vamos segurar essa vamos ideia, por mas parte. lembra dela, Tá. que ela é